Olá, querido e querida. Sou o professor Renan, estou de volta e vamos dar continuidade aí à apostila, onde a outra professora parou, tá? Vamos dar continuidade aí no módulo 7. Eu pedi para vocês fazerem um exercício recapitulando os outros módulos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando, tá bem? Lá no Google Sala de Aula. E é isso. Vamos continuar aqui então. Nesse módulo 7, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre separação de misturas, tudo bem? Então vamos lá. Por que separar a mistura? Por que separar isso? Quando você olha essa imagem, por exemplo, você consegue perceber que aqui tem o que? Nós temos aí café, folha e galhos, tá? A gente utiliza desta forma o café? A gente utiliza ele com folha, com galho, tudo misturado? Não. Então por isso que nós precisamos separar as coisas, tá? Aqui no caso do café, nós temos esse rapaz aí que ele está fazendo o quê? Justamente a separação. Ele está pegando somente o café. Para quê? No final, nós vamos ter isso. Só o café. Tranquilo? O porquê nós devemos separar uma mistura? Considerando que uma mistura, óbvio que vocês lembram, né, das outras aulas que vocês tiveram, dos outros capítulos, mas uma mistura é formada pela junção de duas ou mais substâncias. Tá? Quando eu falo substância, vocês não precisam pensar somente em substâncias líquidas, que é o que vem à cabeça, tá? Mas aqui no caso uma folha seria a substância, o café é uma substância, o galho é uma substância. Então eles estão misturados ali. E no final nós temos aqui a separação das misturas, que somente a substância café. Tudo bem? Que é dessa forma que vai para a empresa para ela processar. Agora, como vocês já viram no modo anterior lá, vocês estudaram fielmente ali, fizeram resumos, né? Leram diversas vezes o capítulo, vocês já estão craques nisso. Para me falar, vamos falar então sobre separação de misturas heterogêneas. Mentira, gente, eu sei que primeiro você tem que me falar, né? O que é uma mistura heterogênea? Vocês conseguem me falar o que é uma mistura heterogênea? Vocês lembram do capítulo anterior? Então eu vou recapitular com vocês brevemente, tá? Tudo que for vindo aí nos próximos capítulos que tiver esses outros capítulos que eu não trabalhei com vocês, eu dou uma recapitulada, tá bom? Então vamos lá. Sistemas homogêneos e heterogêneos. Lá no canto, ó, página 332, vocês podem ir lá para acompanhar, tudo bem? Então, lá na apostila de vocês está falando o seguinte: sistemas homogêneos e heterogêneos. É uma maneira de classificar, tudo bem? Por aspecto visual, quando você olha, tá? Então, assim, um sistema pode apresentar um aspecto uniforme, mesmo quando observado através de um microscópio, sendo classificado como sistema homogêneo. O que significa isso, sistema uniforme? Esse sistema aqui azul que você está vendo aqui nesse frasco. Eu tenho aí sulfato de cobre dissolvido em água destilada. Mas você não consegue me falar você não consegue ver a água separada do sulfato de cobre. Eles estão misturados, eles estão juntos, eles não distinguem um do outro. Tudo bem? Então nós temos aí um sistema homogêneo. Agora, o sistema heterogêneo é aquele que não apresenta essa uniformidade. Tá? Por exemplo, da direita, a água e a areia. Quando eu olho para isso, eu consigo ver a diferença entre os dois. Eu consigo ver onde a água está, onde a areia está. Eles não se misturam. Tudo bem? Eu peguei alguns outros exemplos aqui para vocês. Por exemplo, aqui. Nesse copo tem açúcar. Vocês conseguem me distinguir aí onde está o açúcar, onde está a água, o que é o que? Não, eles estão misturados. Tudo bem? Então isso é um sistema homogêneo. Agora aqui, eu consigo ver onde está o óleo? Eu consigo ver onde está a água? Eu consigo ver onde está a areia? Sim, consigo. Então esse é um sistema heterogêneo. Eu consigo distinguir as coisas. Por exemplo, o café. Você consegue ver onde está a folha? Você consegue ver onde está o galho? E onde está o café? Sim, você consegue. Então, esse sistema é heterogêneo.
Agora, por exemplo, ao lado aí eu coloquei uma foto para simbolizar o ar. Óbvio, né? Nós não conseguimos enxergar o ar, tá? Mas ele possui várias substâncias. Mas você consegue distinguir as substâncias que está no ar olhando? Não. Então ele é um sistema homogêneo, tá? Mais para frente a gente vai falar mais sobre o ar e eu volto a comentar sobre isso, tudo bem? Mas era só para dar um outro exemplo para vocês. Então vamos continuar aqui. Separação de misturas heterogêneas, misturas de sólidos. Tudo bem? Sólido, né? Aqui no caso a gente consegue ver, por exemplo, papel, plástico, vidro, metal, organismo não reciclável, tá? São coisas sólidas. Vocês já aprenderam o que são estados da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Nós estamos falando de coisas sólidas. Tudo bem? Então, ó, a catação é um processo de separação de misturas heterogêneas, que consiste na separação manual de seus diferentes componentes. Separação manual é quando é feita de forma individual, tudo bem? Um por um ali é feito de forma manual, que a pessoa vai lá e separa aquilo. Por exemplo, quando você separa, na direita vocês conseguem ver as latinhas de lixo aí, recicláveis, certo? Quando você joga, por exemplo, a garrafinha plástica no lixinho plástico aqui, você está realizando essa separação manual, tudo bem? Então, esse nós chamamos de catação. À esquerda aí você consegue ver uma empresa que separa o lixo, que separa esses materiais sólidos para ir para outras empresas para fazer a reciclagem, ou faz a reciclagem aqui mesmo nessa empresa. Tudo bem? Que então essas moças aqui, elas estão trabalhando para fazer essa separação manual. Tranquilo a catação? Acho que tranquilo, né? Vamos lá. Então, outra mistura de sólidos aí nós vamos ter, e esse vai chamar tamisação. Tudo bem? Tamisação. É conhecido como também como peneiração, tá? O nome já está dizendo, né? Peneiração. Então a gente vai utilizar o quê? Uma peneira, tá? É um método mecânico também, manual ali que vai mecânico que vai balançar a peneira. E o que, que vai acontecer com isso? Os grãos que forem menores, eles vão passar pela peneira e os grãos maiores vão ficar na peneira. Tudo bem? Então aqui a gente vai separar por diversos tamanhos. Então eu posso pegar uma peneirinha bem fininha, peneiro, vai ficar aquelas mais grossos em cima. Depois eu pego uma peneira um pouco mais aberta, né, ali a parte da peneira, e eu vou fazer de novo a peneiração separando o tamanho desses materiais. Então aqui na esquerda você pode ver aí o moço peneirando uma areia. É muito usado em construções, tá? Quando o pedreiro utiliza muito isso. E na direita ali a gente vê uma pessoa peneirando uma farinha. Tudo bem? Ou um açúcar, ele não tá com mais cara de farinha, na verdade, né? Mas está peneirando ali para fazer alguma coisa. Então, essas duas pessoas estão separando os materiais pequenos, os sólidos pequenos, dos sólidos maiores. Tudo bem? A peneiração. Próximo. Atração magnética. O que seria essa atração magnética? Tá? Um ímã, todo mundo sabe o que é um ímã, né? Que ele atrai os metais. Então, ó, tá falando que um ímã atrai somente metais, ferro, né? Metais de ferro, níquel e cobalto, presentes na composição de moedas, carros e outros itens, separando os demais metais. Então vamos supor que nessa foto da direita, onde tem esse maquinário aí amarelo, na ponta dele pendurado ali eu tenho um ímã gigante. Tudo bem? E aqui no chão jogado, nesse depósito, nesse lixão aí, vamos supor assim, ele tem diversas coisas misturadas. Desde materiais como ferro, até plástico. Vamos supor que tenha plástico e ferro somente, tá? Quando ele passar em cima, o plástico vai ficar onde? No chão, e o ferro vai grudar no ímã. Então ele consegue transportar somente o ferro para outro local. Tá? Na esquerda a gente consegue ver aí uma experiência feita em casa mesmo, tá? É uma mistura de, se não me engano, açúcar mascavo com pó de bombril. E quando ele mistura esses dois, porém, quando ele passa
o ímã ao lado do pote, quem é atraído pelo ímã? Somente o ferro. O metal vai para lá, o açúcar não. Tudo bem? Para ficar mais claro para vocês, eu vou deixar na descrição o link desse vídeo. É uma experiência parecida com essa da esquerda. Tudo bem? Eu vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada. Vamos para o próximo. Dissolução fracionada. O que seria dissolução fracionada? Então aí, ó, o termo dissolução fracionada está relacionado à dissolução de partes de uma mistura de dois ou mais sólidos. Nesse processo, somente um dos componentes da mistura vai se dissolver. Então, ó, uma mistura de dois ou mais sólidos. Quais são os nossos sólidos aí? Você pode olhar no quadrinho A, você vai ter açúcar e areia. Eles são dois sólidos. Eles estão ali meio que misturados, tudo bem? Na terceira, desculpa, na imagem B, a pessoa adicionou água, tá? O que vai acontecer com o açúcar? Ele dissolve em água, enquanto a areia não dissolve em água, tudo bem? Então aí você separou o açúcar da areia. Você não separou? Se fosse sem a água, como que você faria essa separação? Seria muito difícil você separar esses dois, tá? Mas quando você adicionou a água, como o açúcar se dissolve, o açúcar fica misturado com a água e a areia ela é mais pesada, tudo bem? Então ela vai pro fundo aí do copo. Depois na terceira imagem C ali, a pessoa está tirando essa água junto com o açúcar, deixando somente a areia no fundo do outro copo ali. Tudo bem? Vocês entenderam essa dissolução fracionada? Eu vou ter dois sólidos, um se dissolve em água, o outro não. Quando eu misturo a água, aquele que se dissolve em água se mistura com a água, deixando somente o que não se dissolve em água. Tudo bem? Vamos para o próximo. Decantação. Tá? Então, nesse processo, a mistura de líquidos e sólidos não dissolvidos é deixada em repouso. Se o sólido apresentar maior densidade do que o líquido, isso significa o quê? A densidade é o peso dele, tudo bem? Ele é mais pesado do que o líquido. Ele tenderá a se depositar no fundo do frasco, só assim permitindo a separação. Gente, é o mesmo caso se fosse areia e a água, por exemplo, tá? A areia, ela é um sólido que ela tem uma maior densidade do que a água, então você viu na imagem anterior que ela vai pro fundo, tudo bem? Mas vou dar um outro exemplo para vocês. Se vocês pegarem o Todd, tá? De cozinha lá, você vai fazer um Nescau. Se você vai pegar um copo de leite, vai pegar lá 2 colheres de Nescau ou Todd, enfim, você vai colocar e mexer, tudo bem? Vai parecer que é uma mistura homogênea, tá? Vai parecer que os dois se misturaram bem. Mas se você deixar, vamos supor, bastante tempo ali em cima da pia, da mesa, da cozinha, enfim. O Todd ou o Nescau, o achocolatado, ele é mais pesado do que a água. Então ele tende a ficar no fundo. Tá? Isso nós chamamos de decantação. Conforme aquele material mais pesado, com o tempo, ele vai descendo. E se você for olhar depois de 3, 4 horas que você fez essa mistura, você vai ver que o fundo, o Nescau já está, ou o Todd já se acumulou lá embaixo. Tudo bem? Então aqui seria a decantação. Filtração é o próximo, tá? Então, ó, nesse processo que está misturado, que você vai misturar água de forma homogênea, passa pelo filtro de papel e o restante fica. Aqui para vocês tem um exemplo que é a água, açúcar e os feijões. Aí na apostila de vocês tem essa imagem, tudo bem? Então o que ele vai fazer? Vai misturar os três. Ele misturou água, açúcar e feijão, tá? Como que eu vou fazer agora essa separação desses materiais? Eu posso pegar um filtro de papel, por exemplo, aquele que é feito café. Depois eu vou dar o exemplo do café. Se eu jogar esse copo com essas 3 misturas, quem vai ficar no filtro de papel? A água, o açúcar ou o feijão? O feijão. O feijão fica
no filtro de papel. E o que vai passar pelo filtro? A água e o açúcar. Então você fez uma separação através da filtração, tá? É a mesma coisa quando a gente faz um café. Você pode colocar o café misturado com a água, com açúcar, tudo bem? Você pode misturar os três. Porém, o café ele se dissolve um pouco na água, mas é pouquíssimo que ele se dissolve na água. A grande parte dele, quando você passar pelo filtro, ele fica onde? O pó de café? Ele fica preso ali no filtro de papel, deixando passar somente o açúcar e a água. Então aí eu consigo fazer uma separação. Tudo bem? A filtração. Agora, vamos lá, vocês vão realizar atividades aí 1, 2 e 3. Eu coloquei, tá errado, tá? As páginas. Mas começa aí na página 343, se eu não me engano. E realizem essa atividade, essas 3 atividades, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, que eu respondo para vocês lá no Google Sala de Aula. Se possível, mandem foto para eu já anotar quem está fazendo as lições, quem não está, para ganhar ponto. Tudo bem? Então, tchau para vocês, até a próxima aula.